Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Versículos bíblicos que falam sobre a nossa carne. O que a palavra de Deus fala sobre a nossa carne? O que a Bíblia Sagrada fala sobre a nossa carne? Nós vamos ler alguns versículos. Primeiro nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Por quê? Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Uma pergunta: por quê? Por que andando na carne? Aí já logo em seguida fala, não militamos segundo a carne. Não agir segundo a carne. Não viver segundo a carne. Como cristão devemos ter espiritualidade. Você, como uma cristã, deve ter espiritualidade. Você, como um cristão, deve ter espiritualidade. E a palavra de Deus fala, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Então aquele que é um cristão, ele não pode andar segundo a carne. Aquela que é uma cristã, não pode andar segundo a carne. Porque andando na carne? Porque se ainda está andando na carne, se você, meu irmão, ainda está andando na carne, se você, minha irmã, ainda está andando na carne, significa que você, meu irmão, ainda não é um cristão. Significa, minha irmã, que você ainda não é uma cristã, porque você está andando na carne. Conforme 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Por que andando na carne? Não militamos segundo a carne. Não devemos viver conforme a vontade da nossa carne. Não devemos viver conforme o desejo da nossa carne. Mas devemos viver espiritualmente. Por quê? Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. E tem mais. Também vamos ler livro de João, capítulo 3, versículo 6. Livro de João, capítulo 3, versículo 6. Aqui fala assim, ó. O que é nascido da carne é carne. Então, aquilo que nasceu da carne é carne. E o que nasce do Espírito é Espírito. Então, se um cristão vive na carne, significa que ele ainda não nasceu do Espírito, né? Porque fala claramente no livro de João, capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne. Então aquilo que nasce da carne é carne. E aquilo que nasce do Espírito é Espírito. Então quem nasceu da carne, né? Quem nasce da carne é aquele que ainda não teve um nascimento no Espírito. Então ele vai viver sempre na carne. Ele vai querer sempre o quê? Carne, carne. Ele só vai querer carne. Ele só vai estar interessado em buscar alegria, em usar a sua carne para buscar alegria, prazer, felicidade, amor. Ele vai usar a sua carne para se sentir feliz. Ele vai usar a sua carne para se sentir alegre. Ele vai usar a sua carne
para se sentir satisfeito. Só carne, 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 carne. Porque o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. E o que é nascido do Espírito, ele é diferente. O cristão que é nascido do Espírito é diferente. A cristã que é nascida do Espírito, ela é diferente. Porque você vê, você conhece um cristão nascido do Espírito. Um cristão nascido do Espírito, ele não é fofoqueiro. Um cristão nascido do Espírito não é egoísta. Um cristão nascido do Espírito não é mentiroso. Um cristão nascido do Espírito não é fingido. Um cristão nascido do Espírito não é falso. Porque ele é nascido do Espírito. Ele nasceu do Senhor Jeová. Ele nasceu do Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu do Espírito Santo de Deus. Então o coração dele é novo, né? Ele tem um coração limpo, ele tem um coração novo, ele tem uma mente limpa, ele tem uma mente nova, ele é são, porque ele nasceu do Senhor Jeová, ele nasceu do Senhor Jesus Cristo, ele nasceu do Espírito Santo de Deus. Então ele não vive na carne, ele não vive no adultério, ele não vive na fornicação, ele não vive na prostituição, ele não vive na imoralidade sexual, na mentira, como eu disse, no ódio, no egoísmo, na falsidade, no fingimento, na inveja, nos ciúmes, na maldade, na crueldade, na frieza, na perversidade, porque ele nasceu do Espírito, ele nasceu do Senhor Jeová, ele nasceu do Senhor Jesus Cristo, ele nasceu do Espírito Santo de Deus. Então o que isso significa? Significa que a mente dele é limpa, o coração dele é limpo, porque ele é alguém que nasceu do Espírito. E se conhece quem nasce do Senhor Jeová, se conhece quem nasce do Senhor Jesus Cristo, se conhece quem nasce do Espírito Santo de Deus. Porque hoje em dia fazer a obra de Deus qualquer um faz. Qualquer um pode fazer a obra de Deus. Hoje em dia qualquer um pode pregar a palavra de Deus. Hoje em dia qualquer um pode fazer uma oração. Hoje em dia qualquer um pode cantar um louvor. Mas eu quero ver ser nascido do Espírito Santo de Deus. Eu quero ver ser nascido do Senhor Jeová. Eu quero ver o nascimento do Senhor Jeová. Eu quero ver o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ver o nascimento do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus fala: o que é nascido da carne é carne. Então aquele que nasce da carne, aquele que nunca nasceu do Espírito, aquele que nunca teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jeová, aquele que nunca teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, aquele que nunca teve um encontro verdadeiro com o Espírito Santo de Deus, ele vai ser sempre carne, 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 carne. Ele só vai querer os prazeres da carne. Ele só vai querer se satisfazer na carne. Ele só vai querer saber de buscar alegria, felicidade, amor na carne, através da carne, usando a carne, sendo carnudo, sendo carnuda, usando somente a carne. E a nossa alegria, a nossa felicidade não está na carne. A nossa alegria, a nossa felicidade está no Senhor Jeová. A nossa alegria, a nossa felicidade está no Senhor Jesus Cristo. A nossa alegria, a nossa felicidade está
no Espírito Santo de Deus e não na carne. A carne vai envelhecer, a carne vai perecer, a carne vai voltar a ser pó. Mas aquele que nasce do Espírito, aquele que vive no Espírito, ele um dia vai ter uma vida eterna com o Senhor Jeová. Um dia ele vai ter uma vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Um dia ele vai ter uma vida eterna com o Espírito Santo de Deus, porque na terra, na vida física, ele nasceu do Espírito e não nasceu da carne. E quem nasce do Espírito um dia vai morar com o Senhor Jeová. E quem nasce do Espírito um dia vai morar com o Senhor Jesus Cristo. Quem nasce do Espírito um dia vai morar com o Espírito Santo de Deus. Mas é preciso nascer do Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Livro de João, capítulo 3, versículo 6. Livro de João, capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o que você precisa? Senhor Jeová, eu quero ter um encontro verdadeiro contigo, Senhor Jeová. Senhor Jesus Cristo, eu quero ter um encontro verdadeiro contigo. Espírito Santo de Deus, eu quero ter um encontro verdadeiro contigo. Eu quero nascer do Espírito. Eu quero um novo nascimento na minha vida, eu não quero ser mais carne. Eu posso estar na carne, mas não vou viver na carne. Vou estar na carne para louvar, para adorar, exaltar e glorificar ao santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Vou estar na carne para fazer a vontade de Deus e não para fazer a vontade da carne. Mas estarei vivendo na carne para fazer a vontade do Senhor Jeová, estarei vivendo na carne para fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, estarei na carne para fazer a vontade do Espírito Santo de Deus. Devemos morrer na carne, a nossa carne, nós devemos crucificar a nossa carne. Devemos vencer a nossa carne, devemos ser mais fortes do que a nossa carne. É como eu sempre digo em toda a ministração, não é não. É errado, é errado. Não posso, não posso. A carne pede, mas não posso. Por que não posso? Porque é errado. Porque não é certo, porque é contra o Senhor Jeová, porque é contra o Senhor Jesus Cristo, é contra o Espírito Santo de Deus, e um dia ele vai lançar a minha alma no inferno. Assim que o coração parar de bater. Se nós viver na carne, se você morrer fazendo a vontade da carne, você não vai alcançar salvação e vida eterna com o Senhor Jeová, salvação e vida eterna com o Senhor Jesus Cristo, salvação e vida eterna com o Espírito Santo de Deus, vivendo na carne, fazendo a vontade da sua carne. Hoje em dia nós vivemos uma grande hipocrisia. Hoje em dia, às vezes, a gente até sente vergonha de falar, eu sou um cristão, eu sou crente, eu sou da igreja,
Eu sirvo a Deus, eu busco a Deus. Muitas pessoas olham até com nojo. Você sabia? Sabe por quê? Porque muitos só vivem na carne. Muitos usam a obra de Deus para fazer a vontade da carne. Para arrumar adultério com irmãs. Para arrumar adultério com irmãos. Por isso que existe essa obra. Para fazer a vontade da carne. Para cometer adultérios. Para atacar a santidade do Senhor Jeová, para atacar a santidade do Senhor Jesus Cristo, para atacar a santidade do Espírito Santo de Deus. Por isso que muitas coisas acontecem. O pior não é ver o mundo estar num colapso, caos, catástrofes. O pior é o dia que venceu o prazo de validade da vida humana. O dia que o ser humano tiver que deixar essa terra. O dia que o seu corpo começar a falhar. O dia que o seu corpo começar a dar problema. Porque os anos vão passando, o corpo vai envelhecendo, os órgãos vão envelhecendo, a pele vai envelhecendo, o cabelo vai branqueando. E o corpo vai se entregando. E se morrer na prática errada, se morrer sendo carnudo, se morrer sendo carnuda, a eternidade é uma eternidade de dor. Vai ser uma eternidade de dor, de tormento, de fogo, de enxofre, de ranger de dentes, de tribulação, de aflições, de grandes tristezas, de grandes angústias. Hoje você não sente, né? O corpo agora tá bom, tá bonzinho o corpo aí, né? O corpo tá bonzinho, tá com saúde, né? Não dá nada. Você tá sempre com aquele pensamento, não dá nada. Um dia você vai ver que deu muito. Depois que você morrer, você vai ver, meu Deus, como deu. E deu muito, eu achava que não dava nada. Mas Deus fala. E para você que é incrédulo, para você que não acredita nessa mensagem, para você que não acredita nessas palavras, para você que não acredita nesses versículos bíblicos, eu quero falar para você, o dia que o seu coração parar de bater, você vai acreditar. O dia que o seu coração parar de bater, você vai acreditar, meu irmão. O dia que o seu coração parar de bater, minha irmã, você vai acreditar, porque você vai ver a realidade que é o mundo espiritual. Porque você vai ver a realidade que é o outro lado. Você que brinca de fazer a obra de Deus, você que prega a palavra de Deus, você que canta louvores, você que faz orações e depois corre para o adultério, depois corre para o Facebook, depois corre para o WhatsApp para dar em cima de mulher casada, mulher solteira, né? Como tem muitos pregadores aí, né? Eu vi uma cambada caído aí, né? Estão na lama. Tem pregadores aí que brincaram de fazer a obra de Deus, hoje estão comendo lama. Estão comendo lama, estão na sarjeta. Por quê? Irmãos, isso aqui não é para ser popstar, irmão. Eu que vos falo, evangelista Marionei, eu não estou pregando aqui para ser popstar, não. Eu não estou pregando aqui para ser famoso, não. Eu não estou pregando aqui para ser conhecido, não. Estou pregando pelo Espírito Santo de Deus, falando a verdade. Comigo não existe essa aí que nem tem por aí. É reteté, eu sou o crente do reteté, eu sou o crente isso, eu sou o crente aquilo, né? Eu sou o crente fogo, eu sou o crente tocha, né?
Não sei como é que não morreu ainda, se é fogo, se é tocha. Não sei como é que não morreu ainda. É reteté, né? É aquele que tem que ser pregador reteté, tem que ser pregador oba-oba, tem que ser pregador que faz rodopiar, né? Irmãos, o Espírito Santo que eu conheço, ele não é bagunça. Eu posso trazer aqui 60 versículos bíblicos que falam sobre as manifestações do Espírito Santo de Deus. E você vai ver que o Espírito Santo, ele é santo, ele é paz. Quem tem o Espírito Santo de Deus é tranquilo. Está sempre se sentindo bem. Está sempre se sentindo tranquilo, está em paz, eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo não é reteté. O Espírito Santo não é oba-oba. O Espírito Santo não é pula-pula. O Espírito Santo é santo, ele é paz. Devemos ir ao culto, não para pular, não para buscar pula-pula, não para buscar reteté, o oba-oba, mas nós devemos ir ao culto para louvar, prestar o culto, né? Louvar, adorar, exaltar ao santo e maravilhoso nome do Senhor Jeová, louvar, adorar, exaltar ao santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. E ouvir a palavra, né? Ouvir Bíblia, Escritura Sagrada, ensinamentos bíblicos. Não para ouvir, né, da vida pessoal. Porque nós não devemos falar da vida pessoal, né? Porque é ridículo. Falar da nossa vida espiritual, da nossa vida pessoal, perdão. Falar da nossa vida pessoal é ridículo. É escandaloso, né? Ficar falando da nossas intimidades, dos nossos particulares. Isso é ridículo, isso escandaliza a obra de Deus. A obra de Deus é para falar da Bíblia, Bíblia Sagrada. Versículos bíblicos, ensinamento da palavra de Deus. E não para falar vida pessoal. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, conforme o livro de João, capítulo 3, versículo 6. Então, a carne, dá para pregar só na carne, sabia? Sem o Espírito Santo, sem a unção, sem a presença. Por isso que tem muito carnudo, adúltero fazendo a obra de Deus. Porque ele faz na carne dele. Ele aprendeu a fazer uma oração. Ele aprendeu a falar um pouco da palavra de Deus. Ele aprendeu a cantar um louvor. Mas é carne, ele não é nascido do Espírito. E a palavra do Senhor Jeová, a palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Espírito Santo de Deus fala: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Livro de João, capítulo 3, versículo 6. Então, a carne pode pregar a palavra de Deus. A carne pode cantar louvores, a carne pode fazer orações, e depois a carne pode correr para o adultério.
Depois a carne pode correr para fornicação, para pornografia, para imoralidade sexual. Por quê? Tem muitos que pensam, se eu fizer a obra de Deus e fizer a carne, né? Tem uns que pensam, Deus vai me matar, nem esse temor eles têm mais. Né? Ou eles pensam, não dá nada, porque Deus é amor. Porque Deus é misericórdia. Porque Deus é compaixão. Eles falam que não dá nada, sabe por quê? Não dá nada. Não dá nada porque Deus é amor. Não dá nada porque Deus é graça, Deus é misericórdia, Deus é compaixão, mas Ele é justiça. O Senhor Jeová é justiça. O Senhor Jesus Cristo é justiça. O Espírito Santo de Deus é justiça. E Ele vai fazer justiça. Cedo ou tarde Ele vai fazer justiça. Pensa você que não, Ele vai fazer justiça. Porque Deus é justo. Não viu lá o que aconteceu? Eu falo mesmo em rede social o nome. Você não viu o que aconteceu lá com a cantora Flor de Lis? Né? Eles tudo era uma prostituição só. Eles tudo era uma carnalidade só. Eles pregavam a palavra de Deus. Eles cantavam louvores. Eles faziam oração, mas eram tudo carnudos. Era só prostituição que rolava. Nas ocultas, nas escondidas, era só adultério, prostituição, imoralidade sexual. E chegou um dia que Deus fez justiça. Chegou um dia que Deus deu um basta. Acabou com a palhaçada, acabou com a prostituição. Era um horror, eles se pegavam entre eles. E tinham igreja, faziam cultos, faziam congressos, faziam campanhas, né? Tem muitos que estão chegando aí, né? Lá em cima, né? Por isso que eu digo, vigia com essa gente aí, muito famosa, do mundo gospel. Vigia com esse povo. Porque rola de tudo. Eles perderam o temor. Eles perderam o temor ao Senhor Jeová. Eles perderam o temor ao Senhor Jesus Cristo. Eles perderam o temor ao Espírito Santo de Deus. A consciência cauterizou. E eles vão continuar no adultério, na carnalidade, fazendo a obra de Deus. Dane-se se eu vou para o inferno. Ou no fundo eles fazem isso aqui como um entretenimento, mais ou menos para mim poder entender essa situação. Para mim poder mais ou menos entender a situação. Ou eles fazem isso aqui como um entretenimento. Mas são incrédulos, que nem a pregação incredulidade. São incrédulos no fundo. Eles não acreditam. Eles não acreditam no céu e eles não acreditam no inferno. Talvez eles creem que quando eu morrer vai ser um apagão, eu vou dormir para sempre. Eu quero dizer, meu irmão, independente se a morte for um apagão, independente se for apagão ou se existir consciência na morte ou não existir consciência na morte, uma coisa eu quero te dizer, você vai ser ressuscitado. Mesmo consciente em algum lugar ou não consciente, Cristo vai ressuscitar os mortos.
Todo mundo que já morreu um dia vai ressuscitar. Esse povo que está aí nos cemitérios por aí, um dia vão vir tudo de volta. Um dia todos eles vão ressuscitar. Aí o pessoal pensa, mas vai demorar, vamos aproveitar. Talvez eles estão tão incrédulos, eles pensam, vai demorar para mim ir para o inferno. Vai demorar para mim ir para o inferno. Eu vou aproveitar um pouco mais. Meu Deus do céu. A pessoa, em vez de se preocupar em aproveitar a oportunidade, que tem um coração batendo, aproveitar a oportunidade que tem um corpo com saúde, aproveitar a oportunidade que tem uma vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Uramás, uricantaramás. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença do Senhor Jesus Cristo. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. Em vez de aproveitar que tem um corpo, um coração batendo, uma saúde, para ser obediente, para viver na palavra de Deus, para quando partir dessa terra, partir dessa vida, ter a certeza que um dia vai morar com o Senhor Jeová. Ter a certeza que um dia vai morar com o Senhor Jesus Cristo. Ter a certeza que um dia vai morar com o Espírito Santo de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne. Então uma pessoa nascida da carne, ele nasceu, cresceu, mas não teve um encontro com o Senhor Jeová. Se formou ali um adolescente, um adulto, um jovem, mas não teve um encontro com o Senhor Jeová, não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, não teve um encontro com o Espírito Santo de Deus. É nascido da carne. Ele vai fazer a vontade da carne. Ele vai usar a sua carne para procurar alegria, felicidade e prazer. Ele vai usar a carne para procurar alegria, felicidade e prazer. Para isso que ele vai fazer o uso da carne dele. Mas ele não vai usar a carne dele para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é nascer do Espírito. Devemos orar, Senhor, Senhor Jeová, Senhor Jesus Cristo, eu quero nascer do Espírito. Me faz nascer do Espírito. Me dá um nascimento do teu Espírito Santo. Limpa esse coração, limpa essa mente, tira tudo que é pensamento imundo. Irmãos, as coisas vêm como uma seta. Satanás lança uma seta. Sabia? Fotos pornográficas, vídeos pornográficos, de relações, abusos, estrupos. Isso vem como uma seta, né? Se você procurar isso nas redes sociais, pregação forte, irmãos. Se você procurar nas redes sociais, se você procurar YouTube, Google, Facebook, ali tem de tudo. Se você parar para assistir essas imoralidades, aquilo ali entra como uma seta no teu coração. Aquilo ali entra como uma seta maligna, que inflama no teu coração, que inflama no teu peito, que inflama na tua mente, você se contamina. Você se destrói. Você se autodestrói.
quando você dá lugar à carne, a sua vida vira um caos. Quando você dá vontade, quando você dá ocasião à carne, quando você vive de acordo com a vontade da sua carne. A nossa carne não deve prevalecer, não devemos fazer a vontade da nossa carne. Irmãos, cuidado, vigia com esse povo, vigia. Hoje em dia, não dá para identificar mais quem é quem. Às vezes tem pessoas que eu vejo fazendo a obra de Deus, e eu já conheço ela. Eu olho, paro e penso, até parece que engana. Até parece que engana, até parece que é aquilo ali que está falando. Até parece que é aquilo ali que está pregando. Até parece que é aquilo ali que está louvando. Mas no fundo não é. É fácil esse microfone, eu estar aqui no estúdio escondidinho, né? Não tem ninguém me olhando aqui, tá só eu e o estúdio, rádio Tempo de Missão. Não tem ninguém aqui me olhando. Está somente eu ministrando a poderosa palavra de Deus. Né? Mas e lá na rua, evangelista Marionei? Hoje em dia, a frieza, estão frio, o amor praticamente, o amor morreu. O amor praticamente morreu, a frieza tomou conta. Mas como é que o amor não morre quando está no microfone? Oh, glória a Deus, fala Deus. Por que o amor não morre quando está na rádio, está no microfone, ou está no púlpito da igreja? Por que só consegue amar no microfone? Por que só consegue amar no ar, no estúdio de rádio? É isso que eu pergunto, por que essa hipocrisia? Eu serei um hipócrita se eu for isso aqui só no ar, na rádio, e lá na rua, que nem eu sou muito conhecido, né? Me tornei, consequências de estar nas redes sociais, me tornei muito conhecido no município de Sapucaia do Sul. E lá passa pessoas o tempo todo. Né? A maioria quer conversar, a maioria quer atenção, chego a cobrir a banca às vezes. Que eu não consigo nem vender de tanta gente, porque é uma popularidade que eu alcancei. Mas eu tento me esforçar, eu sei que não é fácil lidar com o ser humano. Não é fácil lidar com o ser humano. Não é fácil conviver com o ser humano. Mas eu sempre oro, Senhor, Pai, não deixa nem algo no meu coração de me incomodar com nenhum deles. Mas que o Senhor coloque amor no meu coração para que eu trate todos eles bem. Para que eu trate todos eles com respeito, que eu saiba cumprimentar. Que eu saiba dar a paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo, minha irmã. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Que eu não desrespeite ninguém. E também não fale mal de ninguém. Porque é muito triste quando as pessoas falam mal da gente pelas costas. A gente ama as pessoas e as pessoas dão uma apunhalada na gente. Mas Deus está vendo. Só orar. Só orar. Só orar e abençoar, em nome de Jesus.
Porque o ser humano é assim, irmãos. A hipocrisia. Irmãos, eu provo na Bíblia para vocês. Quantos versículos vocês quiserem, eu puxo. Que nós estamos vivendo a época da hipocrisia. É a era da hipocrisia. Do cristão hipócrita. Da cristã hipócrita. É muito fácil falar no rádio. É muito fácil falar no microfone. É muito fácil pegar uma Bíblia, subir no altar e pregar a palavra de Deus. Agora descer daquele altar e viver. Sair do estúdio de rádio e viver. Irmãos, não convence ninguém mais. Não adianta você falar de Jesus no púlpito. Olha o que o Espírito Santo de Deus está mandando eu falar. Não adianta você falar de Jesus no púlpito. Não adianta você falar de Jesus na rádio. Você tem que sair daqui e viver lá fora. Você tem que descer do púlpito e viver lá fora. Essa comunicação Deus quer ver no corpo a corpo, no olho a olho. Porque de falsidade Deus está nojado. Deus está que não suporta mais tanta falsidade e tanta hipocrisia. Deus está assim, no limite dele. Deus está no limite dele, ele não suporta mais tanta hipocrisia. Ele não suporta mais tanta falsidade. E a hora que ele resolver fazer justiça, o bicho vai pegar. Vai pegar. Porque Deus não é bobo de ninguém. Deus não é brinquedo de ninguém. E a hora que ele resolver fazer justiça, e a hora que ele resolver tocar, a hora que ele quiser tocar, não churaminga depois, não murmura depois, não se queixa depois, porque foi você que quis assim. Foi você que assim escolheu. Foi você que assim determinou que fosse. Porque Deus nos dá a liberdade. Deus nos dá a liberdade de fazer o certo e o errado. Você pode fazer o certo ou o errado. Você tem um livre arbítrio. Deus te deu a liberdade, faz o que tu quer. Só que vai ter consequência. Deus manda dizer, pode fazer o errado, mas vai ter que viver as consequências. Vai ter que arcar com as consequências. Vai ter problema, vai ter problema. Vai ter bronca, vai ter bronca. Pode fazer o errado à vontade. Só esteja preparado para a cobrança depois. Porque a cobrança vai doer. Vai doer na carne, vai doer na alma e vai doer no espírito. Eu prego pelo Espírito Santo. Eu não prego pela carne. Eu não prego pelo espírito do homem. Eu prego pelo Espírito de Deus. Porque quando eu ministro a palavra de Deus, eu dou lugar ao Espírito Santo de Deus. Eu não sou sistema religioso. Eu não controlo ninguém, não manipulo ninguém. Eu apenas prego pelo Espírito Santo de Deus. Eu falo pelo Espírito de Deus. E essa é a palavra de Deus. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 8. Olha que a palavra de Deus fala aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 8. Pregação à carne. Pregação à nossa carne. Olha só, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 8. Pregando só Bíblia. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 8.
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Conseguiu entender? Pegou a mensagem? Compreendeu? Entendeu? Eu vou ler mais uma vez. Se você não entendeu, eu vou ler mais uma vez para você. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus. Deus vai olhar, fez a minha obra, pregou. Fez a minha obra, pregou. Cantou, louvou. Leu palavra introdutória. Agora lá está ele nas redes sociais. Lá está ele na internet, assistindo vídeos pornográficos. Lá está ele na internet assistindo fotos de pessoas nuas. Lá está ele dando em cima da mulher do seu irmão, né? Ou lá está ela também, né? Lá está ela também, dando em cima, né? Do esposo da sua irmã. Lá está ele chamando no WhatsApp. Lá está ele chamando no Facebook. É tudo em vão. Não adianta fazer a obra de Deus e depois correr para fazer a vontade da carne. É em vão, é inútil. Deus não reconhece nada, Deus não aceita nada, nem oração ele ouve. Porque Deus não ouve orações hipócritas, que é de uma hipocrisia, que é de uma falsidade grande, que é da carne, não é espiritual, não é nascido do Espírito. E Deus conhece quem é nascido do Espírito. Deus conhece Deus conhece todas as pessoas que são nascidas do Espírito. A pessoa que é nascida do Espírito é diferente. Nós conhecemos um irmão quando é cristão, uma irmã quando é cristã, né? Às vezes a gente vê uns irmãozinhos, tem um irmão Miguel, que eu admiro muito, o irmão Miguel da Deus e Amor, aqui do centro, Sapucaí do Sul. É uma bênção aquele homem. Eu vejo aquele homem sempre sorrindo. Eu vejo aquele homem sempre de palitozinho, gravata, direto. É só o que eu vejo aquele homem fazendo. É com um bloco de folheto, é evangelizando, é falando de Jesus, é congregando, se dedicando. Tu conhece uma pessoa nascida do Espírito, olha para aquela pessoa, tu vê, esse é nascido do Espírito. Né? Tu olha para aquele irmão, tu olha para aquela irmã, tu vê, esse é nascido do Espírito. Essa irmã é nascida do Espírito. Esse irmão é nascido do Espírito. O homem nascido do Espírito é diferente. A mulher nascida do Espírito é diferente. Quando tem um nascimento, quando tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jeová, quando se tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, quando se tem um encontro verdadeiro com o Espírito Santo de Deus, é diferente. O Espírito é diferente. Tu não consegue se sentir à vontade com uma pessoa carnuda. Só de chegar perto dela, tu já sente o espírito ruim. Porque você vê que a pessoa que vive na carne, ela tem a presença de espíritos imundos, é a verdade. Eu sinto, eu vejo, eu sinto uma coisa ruim, eu sinto mal.
Eu me sinto mal. Porque a pessoa que vive na carne, ela dá lugar a espíritos de prostituição. E espírito de prostituição é terrível. E tem muito. O espírito da prostituição, infelizmente, é a verdade, eu prego aqui a verdade, a Bíblia. Infelizmente, o espírito de prostituição está na maioria dos cristãos. E nós temos que nascer do Espírito para nós ser verdadeiro cristão. Não ser cristão só no nome, mas na prática, nas obras, nos atos, nas atitudes. Porque, como eu digo, fazer a obra de Deus, todo mundo faz hoje em dia. Hoje em dia todo mundo é crente. Ah, eu sou cristão também. Ah, eu sou cristã também. Ah, eu sou crente também. O evangelho está aceito, fácil, né? É claro que tem alguns também que já, por causa dos escândalos, né, fazem até cara de nojo. Quando uma pessoa fala que é crente, quando fala que é cristã, quando fala que é cristão, né, faz aquela carinha assim de quem não gostou, né? Porque já lembra dos escândalos, né? Até daquele caso da Flor de Lis, que foi no Brasil todo, no mundo todo, né? Aquilo que era uma onda era tudo muito lindo nos cultos. As campanhas eram lindas, os congressos eram lindos, vinha cantores de fora, vinha pregadores de fora. E era aquela loucura, era aquele glamour, né? Mas nos bastidores rolava só prostituição. Só adultério. Só fornicação. Só imoralidade sexual. Olha o que a palavra de Deus, para nós encerrar, aqui em Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Eu vou ler para você aqui, ó. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, ó, carne. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Paz, meu querido. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Então a carne, a nossa carne, nos destrói. Toda vez que nós semear na nossa carne. O que é semear na nossa carne? Qual é o momento? Quando é que eu semeio na minha carne? Quando eu vou para assistir vídeos pornográficos, quando eu vou para assistir fotos, né, de pessoas, né, fotos de nudez, né? Eu estou semeando na minha carne. Quando eu dou lugar à fornicação, quando eu dou lugar ao adultério, eu estou semeando na minha carne, né? Estou colocando sementes na minha carne, que vai germinar o quê? Sementes na minha carne, que vai germinar o quê? Enfermidades, doenças. Eu estou falando pelo Espírito Santo. Porque eu orei muito. Estava 2 dias orando por essa pregação. E as minhas pregações não são escolhidas. As minhas ministrações eu ganho na oração. Eu busco na oração a pregação.
E eu digo, Deus, eu quero pregar, que a minha pregação seja a tua vontade, o que eu falar seja a tua vontade, que o meu querer seja o seu querer, que aquilo que eu for fazer seja aquilo que o Senhor quer que eu faça, que eu diminua, que eu desapareça e cresça o Senhor Jesus Cristo na minha vida, que fale o Senhor Jesus Cristo na minha boca. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então a palavra fala aqui, irmãos, né? Para resumir aqui, ó, o versículo chave dessa ministração, dessa pregação é livro de João, capítulo 3, versículo 6. Livro de João, capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então essa palavra é bem clara. Aquele que é nascido da carne só vai fazer a vontade da carne. Mas aquele que nasce do Espírito, ele é uma nova criatura. Ele nasceu do Senhor Jeová. Ele nasceu do Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu do Espírito Santo de Deus. Ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Ele nasceu do Espírito de Deus. O coração é novo, a mente é nova. O coração é limpo, a mente é limpa. O coração já se limpou da imoralidade sexual. O coração está livre, está limpo, está lavado da imoralidade sexual. Os pensamentos imundos, os pensamentos impuros, estão lavados porque é nascido do Espírito. E quando se nasce tudo novo. O nascimento é quando tudo é novo. Quando tudo está começando, quando tudo está se iniciando, é tudo novo. Então o coração é novo, a mente é nova. É tudo novo, porque o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Se você viver para fazer, porque as pessoas morrem mais cedo? Porque hoje a maioria das pessoas morrem mais cedo, morrem mais jovem por causa do pecado, por causa da carne. Porque sempre que nós fizermos a vontade da carne, nós vamos ficar doentes. Sempre que nós fizermos a vontade da carne, nós vamos ficar enfermos. E nós vamos partir mais cedo dessa terra. Então nasça do Espírito, meu irmão. Limpa o teu coração, meu irmão. Limpa o teu coração, minha irmã. Procure ter uma vida com Deus. Vai para a igreja. Vai ter uma vida de oração. Vai ter uma vida de consagração, de busca. Vai orar, vai jejuar. Vai procurar te envolver com o Espírito Santo de Deus. Ter intimidade com Deus. É bom ter intimidade com Deus. Irmãos, é tão bom Deus me dar essas ministrações, essas pregações, tudo na madrugada. Elas chegam na minha mente prontinhas. Ele me dá até os versículos que é para me procurar. Ele me dá toda a madrugada, as minhas mensagens, todas eu recebo na madrugada. Eu digo, Deus, eu não quero pregar o que eu quero pregar. Eu quero que o Senhor me dê a palavra. Porque senão a gente fica numa coisa repetitiva. Se a gente não buscar de Deus, se a gente não orar, não jejuar, não ter intimidade, não sacrificar na madrugada, não se esforçar na madrugada, sacrificar, Jesus já se sacrificou por nós. Mas eu digo se esforçar na madrugada, ora, pede mensagem para Deus. Procura um diálogo com Deus, ser um grande amigo de Deus. Senhor, fala comigo, que eu vou falar, vou repassar lá.
o que o Senhor falar comigo, porque o povo vai ouvir a tua voz. Então eu deixo essa mensagem para você, né? Já deu 1 hora de mensagem, deu 1 hora de pregação, e eu tenho certeza que essa pregação, ela falou forte ao seu coração, meu irmão, falou forte ao seu coração. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam abençoadas por Deus, em nome de Jesus. Nós temos aí o nosso canal do YouTube, Evangelista Marionei. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, faça aí a sua inscrição. É para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus. Não para o homem, irmãos, mas é para a glória de Deus. Amém? Para que as pessoas sejam alcançadas com a verdade da palavra de Deus, porque é a verdade que nos confronta, é a verdade que vai nos mudar. Não é nós ficar com mensagens macias, mensagens bajuladoras. Não. A gente tem que falar a verdade, tem que exortar, tem que corrigir. A palavra de Deus é para isso. Não é para nós ficar melando as pessoas. É para nós falar a verdade, porque é a verdade que liberta. É a verdade que transforma, que muda. É a verdade que regenera. Amém, meus irmãos? Vamos orar então e encerrar a programação em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de ministrar, Senhor, a tua poderosa palavra. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão. Pai, abençoa essa rádio, Tempo de Missão. Eu oro, Senhor, pela vida aqui do pastor Marcos Roque, pela família Roque. Eu abençoo a família Roque, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa aqui a próxima programação, nosso irmão Claudião. Abençoa a sua vida, seu filho, sua família. Abençoa a sua programação. Que o Senhor também venha usar neste lugar com muita unção, poder e autoridade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa todos os nossos irmãos também lá da PK1, PK2, PK3, PK4. Abençoa a todos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, dê uma pausa para ler aqui um comentário, né? Irmãos, sempre que vocês quiserem, né, participar aqui da programação Vencendo na Graça, tá sempre escaneado, é o meu WhatsApp. Vocês têm que mandar mensagem para mim ver mais fácil. Vocês mandam no meu WhatsApp, no 519-8431-0652. 519-8431-0652. É 519-8431-0652. 519-8431-0652. 519-8431-0652. Amém? Então, irmãos, é isso aí, né? Precisarem entrar em contato conosco, entre em contato aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua sintonia, obrigado pela sua participação. Me despeço aqui, Evangelista Marionei, em nome da minha esposa, missionária Vanessa, que também manda, por intermédio da minha pessoa, né, missionária Vanessa, manda saudação aí a todos os ouvintes. Que Deus venha abençoar a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Se Deus permitir, nós estaremos de volta na quinta-feira que vem, às 2 horas da tarde, com mais uma programação Vencendo na Graça. Forte abraço, Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Você não existia, impossível.
impossível nisso acreditar. Por tudo que vejo, por